Olá, meus irmãos, graça e paz. Vou compartilhar com vocês um devocional no dia de hoje. E o texto que nós vamos ler se encontra lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon, no capítulo 1, verso 10, 11 e 12, que diz assim: Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai o meu próprio coração. Aqui o apóstolo Paulo escreve uma carta a Filemon, acerca de Onésimo. Onésimo, o seu nome significa útil, E Onésimo, ele prejudicou Filemon porque ele foi um de seus servos e fugiu, E o apóstolo Paulo encontrou ele na prisão e ali apregoou para ele o evangelho, e ali ele conheceu a fé e o apóstolo Paulo se tornou pai dele na fé, ali dentro da prisão. E quando Filemon então tá livre, quando Onésimo tá livre, Paulo escreve uma carta a Filemon. Por quê? Porque agora Onésimo é também filho e irmão na fé. E Paulo deixa muito claro que as coisas precisam ser consertadas. Afinal, Onésimo não tinha saído de maneira certa. Era necessário que ele retornasse. E se ele retornasse, ele poderia receber duas sentenças: ou a morte ou a prisão, porque ele havia negligenciado seu senhor, que era Filemon. Porém, Paulo não hesita em mandar Onésimo de volta. Por quê? Porque a nossa conversão, ela tem que gerar em nós o arrependimento. Mas mesmo quando nós nos convertemos, o Senhor, Ele nos perdoa, Ele nos purifica. Mas tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E é necessário que nós venhamos, a arcar com as consequências de nossos atos. E Onésimo estava pronto a arcar com as consequências. Porém, Paulo escreve essa carta, a Filemon, dizendo a ele: olha, antes Onésimo não lhe era útil. Ele não tinha muita utilidade para você, mas agora ele é útil para nós dois. O que eu aprendo com essa palavra? Eu aprendo que todos os dias pessoas passam por nossas vidas e nós passamos por vida de pessoas. E às vezes algumas pessoas, elas acabam nos defraudando, elas acabam nos machucando, elas acabam nos traindo, elas acabam nos deixando em situações difíceis. E isso causa em nós percas, isso causa em nós sentimentos muitas das vezes de indignação, Mas o que eu aprendo? Eu aprendo que todas as pessoas carecem da graça de Deus. E que a partir do momento que a pessoa encontra Jesus, a partir do momento que alguém apresenta Jesus para ela, ela que antes não tinha utilidade nenhuma, ela que antes era indiferente, nós não queríamos perto, nós não tínhamos desejo de ter perto porque era alguém que tinha nos causado dano. Aquela pessoa se torna útil não só para nós, mas para todos ao nosso redor. Por quê? Porque aquela pessoa não é mais um escravo, aquela pessoa não é mais um servo, aquela pessoa não é mais alguém que te deve, aquela pessoa não é mais alguém que te fez mal, aquela pessoa agora é seu irmão em Cristo. E aqui eu acho maravilhoso, por quê? Porque o texto, a carta que Paulo escreve, mostra que ele está enviando Onésimo de volta para o lugar onde ele não tinha tido um bom comportamento. Ele não tinha sido útil, ele tinha fugido e tinha deixado alguém em uma situação ruim. Ele não tinha sido honesto naquela situação. Mas Paulo envia ele de volta para que haja um conserto. Envia ele de volta para o lugar para que não haja nele nenhuma brecha. Mas Paulo não manda apenas ir. Paulo escreve uma carta dizendo: olha, receba ele como se você recebesse a mim. Se você for ler o restante aqui do texto, diz que agora sim, ele já não é mais um escravo para você. Olha Paulo dizendo a Filemon sobre Onésimo: ele agora não é mais um escravo para você. Ele é mais que um escravo, ele é um irmão amado, especialmente para mim. Agora, ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Paulo sabia que Filemon tinha todo o direito de querer matar Onésimo, de querer colocar ele numa prisão. Mas Paulo diz para ele assim: olha, por mim, receba ele como irmão. Por mim, porque eu sei que você me ama, ame ele também, porque eu tô dando testemunho dele. Que nós possamos
apregoar o reino para as pessoas e enxergar nas pessoas, mesmo que elas tenham nos defraudado em algum momento, enxergar que aquela pessoa agora é um irmão amado. Aquela pessoa é alguém com quem nós podemos contar. E que nós possamos ser Paulo na vida de pessoas também. Porque muitas das vezes, alguns vão se converter ao Senhor e quando ficarem sabendo, outras pessoas ficarem sabendo, vão chegar até você e vão dizer assim: olha, fulano, aquele fulano ali tá indo na igreja, nossa, mas bebia, nossa, mas roubava, nossa, mas fez tanto mal pra mãe. Enfim, que você possa ser como Paulo. Olha, eu sei que ele fez tudo aquilo de errado, mas assim como você me ama, ame ele também. Porque eu tô vendo ele como irmão na fé. Ele tá crescendo, ele tá se esforçando. Foi Deus que chamou ele. Que nós possamos ter o coração e o sentimento de Paulo, que não somente apregoava a palavra e levava a palavra aos necessitados, mas se colocava na frente dizendo assim: olha, assim como você me ama, assim como você vê Cristo em mim, saiba que esse aqui também é útil. Ele é um irmão amado. Faça essa gentileza. E o que é lindo é que Paulo diz assim a Filemão: reanime o meu coração. Por quê? Porque você recebendo o Onésimo, você recebendo ele como um irmão, perdoando ele, amando ele, você vai estar reanimando o meu coração. Que nós possamos ver pessoas sendo perdoadas, desejar ver pessoas sendo perdoadas, amadas, úteis, e que isso venha reanimar o nosso coração.